Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas. Estamos muito felizes, temos visto aí o empenho, você como aluno, você que tem acompanhado, tenho certeza vai cada dia mais ser abençoado. E hoje nós vamos falar algo muito importante, mas você que queira já fazer uma pergunta, alguma constatação, anote aí o nosso Instagram, @RedeGospelTV. E hoje nós vamos falar sobre sentimento apostólico. Quando nós falamos de sentimento, nós estamos falando sobre algo espiritual. A ideia, muitas vezes, de falar sentimento é falar do emocional. Mas a realidade é que quando nós entendemos que determinadas situações às quais Deus nos chamou e nos enviou, é para que nós tenhamos um sentimento, correto? Então, a obediência ao envio, maravilhoso. Mas a obediência por obediência, ela se torna simplesmente algo frio. Tipo assim, vou ter que cumprir. E não é vou ter que cumprir. A realidade é que os apóstolos tinham prazer em cumprir. E um fato muito importante, por exemplo, apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, ele fala que ele sentia prazer nas lutas, nas dificuldades, no seu envio, porque quando ele se sentia fraco é que o poder de Deus se manifestava sobre ele. E nós vemos que o apóstolo Paulo, alguém altamente submisso. E a submissão é um fator importante de você estar debaixo da missão. Mas um fator mais importante, que é um diferencial, é não só estar debaixo da missão, mas como ter o sentimento certo em relação à missão. Então a palavra apóstolo é a palavra enviado, alguém comissionado pelo Senhor, vai receber uma unção, atributos de Deus, para realizar um determinado fim, um determinado envio. E o sentimento que nós temos que ter é muito parecido com o que o apóstolo Paulo nos coloca. Mas vamos falar então sobre o sentimento apostólico. Abrindo agora na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Versículo 12 agora. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Então, nós vemos que o sentimento apostólico é o sentimento daquele que, ao reconhecer o envio e recebê-lo, é transformado na essência, possui certas características, são marcas do verdadeiro apostolado. Isso quer dizer o quê? Mesmo diante até de dificuldades. Se nós percebermos o apóstolo Paulo, ele tem as dificuldades, tem as oposições, passa por situações muito difíceis. Então você pode até ver, quando ele fala, numa das cartas aos Coríntios, que ele passou pela voragem do mar 3 vezes em naufrágio. A gente conhece um, né, que está no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Mas passou 3 vezes, ele recebeu 4 quarentenas de chicotadas menos uma, porque na lei o homem só podia receber 40 chicotadas, né? E eles, né, os judeus religiosos, faziam o seguinte: davam 39, porque depois eles podiam dar mais 39, depois podiam dar mais 39, e ele assim foi fustigado com varas 4 vezes. E aí fala tudo o que ele já viveu. Mas
o mais importante, Paulo não perdeu a essência. Paulo foi fiel à visão, mesmo em situações contraditórias. E esse deve ser o sentimento que a gente tem. Na carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 17, é colocado esse sentimento. Vamos ler. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. E aqui, quando o apóstolo Paulo fala sobre marca, é uma palavra muito conhecida de nós no português, é a palavra estigma. E o estigma, que é de origem grega, ele é vinculado a um termo chamado fincar, furar. E por quê? Porque o estigma era uma marca que era feita na pessoa, seja um escravo, em alguém. Geralmente ele era marcado, perfurado com ferro ou com fogo no corpo para demonstrar que era servo ou escravo de alguém. Vamos ser sinceros, aliás. Será que nós, sendo marcados a fogo, tendo o nosso ouvido perfurado, ou uma parte do corpo marcada, teríamos esse mesmo sentimento de servir com amor? Mas a realidade é que existiam servos, escravos que viviam essa situação e mantinham o mesmo sentimento. E é esse o sentimento que a gente tem que lutar para que haja em nós, né? Nós vimos ali na carta aos Filipenses que o apóstolo Paulo fala, olha, você tem que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mesmo sendo ele como Deus, abriu mão, se esvaziou, é a palavra kenosis, quer dizer, tirar tudo, deixar um vazio de Deus na sua vida, assumir a condição de homem, passar por tudo que ele passou e manter o seu sentimento diante de Deus. Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice. Se não for possível, faça a tua vontade. Então, Jesus foi para a cruz, permitindo que a vontade do Pai fosse feita. Ah, mas bispo, ele foi com alegria? Não, não estou falando de sentimento, eu estou falando de sentimento em termos de entrega. Então, o que é e quem tem esse sentimento de Cristo, de se esvaziar, de ter as marcas do Senhor Jesus na sua vida e manter amor? Primeiro, quem tem esse sentimento, essa marca, tem uma dívida impagável de amor, por isso tem. Então, aqui em Gálatas capítulo 2, 20, diz assim, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, quando o apóstolo Paulo fala para nós termos o mesmo sentimento de Cristo, é nós valorizarmos o que Cristo fez por nós. Ele foi marcado. As marcas, os estigmas, inclusive esse é o termo usado, para as marcas que ficaram nas mãos de Jesus, para a marca que ficou nos calcanhares dele, para as marcas que ficaram com a coroa de espinhos, é o estigma. E então, vamos raciocinar. Por amor a nós, não merecedores, ele ocupou esse lugar e teve marcas. Agora, qual deve ser a nossa marca? Uma marca de amor, uma marca de gratidão. É essa marca principal que nós temos que ter ao nosso chamado. Por mais que você possa fazer pelo teu chamado, nós sempre seremos devedores do amor dele. É impagável a dívida que nós temos, mas Jesus resolveu pagar a nossa dívida diante do diabo, nosso acusador, para que a gente tivesse vida e tivesse essa vida com abundância. Vamos abrir agora em Mateus, no capítulo 10, versículo 24, que diz assim, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta aos discípulos ser como seu mestre e ao servo como o seu senhor. Então veja que aqui a condição de nós sermos servos, sendo ela impagável, é uma condição de amor. Então nós não devemos e nem podemos tomar uma atitude de achar que somos melhores do que Jesus.
E na situação da provação, da luta, ao invés de nós deixarmos o nosso coração ser levado por um sentimento muitas vezes ruim, de rebeldia, até de desgaste, nós temos que manter esse padrão de maturidade, um padrão a qual é difícil, mas que nós temos que lutar para sermos assim, porque assim foi o Senhor Jesus, assim foi Paulo também. Então Paulo fala que houve um momento na vida dele que a luta foi tão grande que ele já tinha até se desapegado da vida. Ele já achava que nem viver ele ia mais. Mas ele manteve o quê? A sua fidelidade. E o Senhor, pela sua fidelidade, o salvou, tirou-o da boca do leão. Então, a gratidão é algo muito, muito importante. E sempre que você achar que está fazendo mais do que deveria pelo Senhor, lembre disso. Gratidão. A tua dívida seria impagável, mas alguém pagou por amor a você e recebeu todo tipo de afronta que talvez você receberia de uma forma muito maior. Em segundo lugar, esses que vivem, que têm esse sentimento, têm filiação apostólica. E o que é filiação apostólica? Nós temos um pai espiritual. Então a gente vê aí muita resistência em muitas pessoas de assumir essa condição de filiação. Vamos ver 1 Coríntios 4,14, que diz assim: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados, porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Então veja que aqui o apóstolo Paulo chama a atenção de forma muito forte aos coríntios. Então essa igreja, uma igreja meio conturbada, né? Tinha alguns aspectos muito diferentes de outras igrejas, mesmo da Grécia, algumas da Ásia Menor, porque é uma cidade portuária, cheia de costumes, vícios, a carne que falava muito alto, infelizmente, né, na cultura dos coríntios, né, até por ser uma cidade portuária. E aqui nós vemos que ele chama como filhos amados e que ele os gerou. Então até ele coloca uma frase muito interessante, falou, ó, você pode ter muitos preceptores. A palavra preceptores no grego é a palavra tekna pedagogos. O que é tekna pedagogos? Tekna, criança. Pedagogos, instrutor, professor. Então você pode ter muitos tutores, professores de crianças, né? Mas pai, um só. E ele é pai espiritual, porque ele os gerou. Então, esse sentido de gratidão, primeiro de Jesus Cristo, e também gratidão ao pai espiritual, é de muita importância. Quantas vezes nós vemos pessoas ingratas, pessoas que viveram, conviveram, usufruíram, a sua família participou anos debaixo de uma cobertura espiritual e saem falando contra e com um sentimento contrário. Me desculpe, o sentimento do anticristo. Porque a rebeldia é o sentimento do anticristo. Então nós temos que vigiar para não termos esse sentimento. Aí você até ouve barbaridade. A ninguém chamai de pai. Foi colocado, obviamente, por quê? Porque os judeus tinham por pai Abraão. E quem era Abraão? Abraão era alguém que viveu 1.500 anos antes da era cristã. E eles o tinham por pai num conceito de egocentrismo, até, como é que eu posso colocar aqui para não ser ofensivo, mas de um sentimento muito pessoal e até triunfalista de um povo que estavam errando, rejeitaram a Cristo e rejeitaram os seus enviados, os apóstolos. Então é muito sério isso e nós temos que entender que somos filhos e glória a Deus temos filiação,
porque se não tivéssemos filiação espiritual, estaríamos debaixo do quê? Fora de cobertura, que é o que muitos infelizmente procuram e sofrem consequência por isso. E quem tem esse sentimento de Cristo, em terceiro lugar, tem que ser um imitador apostólico. Então, quando se fala de imitação, algumas pessoas falam, mas você está perdendo a tua essência. Que minha essência? É um absurdo. Que essência é essa minha? Eu posso ter até motivações, mas a essência é a essência de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele coloca algo muito importante na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, e diz assim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, um pai apostólico, ainda fala, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Dois referenciais importantes que são colocados. O do pai espiritual, que nós temos que ser imitadores, e obviamente, acima de tudo, o de Cristo. Então, muitos que estavam se convertendo ali, na época do apóstolo Paulo, não tinham conhecido a Jesus. Paulo esteve pessoalmente frente a frente com Jesus Cristo. Se tornou um imitador no sentimento, na entrega, deixou de lado as suas vaidades, deixou de lado os seus, entre aspas, quereres, os seus, que ele se achava, né? Ele se achava. Ele próprio comenta, olha, para que eu não fosse levado pela minha soberba, é que o Senhor colocou um espinho na carne, mensageiro de Satanás, que me esbofeteia. E que ele orou 3 vezes e o Senhor falou, não vou tirar esse espinho não, minha graça te basta. E veja que sentimento bom de Paulo, que ele mudou a sua maneira de agir, não se revoltou. Ele falou, glória a Deus, eu vou continuar com isso, faz parte do propósito de Deus e eu vou ser grandemente abençoado por esse espinho na carne. Então veja o que é ser um imitador apostólico. Sabe o que ele estava fazendo? O que Jesus fez. Tomou o cálice, bebeu o cálice no nosso lugar, sofreu consequência disso, terríveis, mas não abriu mão do seu sentimento. Então, a palavra imitador é a palavra mimetes, no grego. E o que é o mimetes? Há uma característica dos animais chamada mimetismo. Então, alguns animais, um exemplo, é o camaleão. O camaleão, ele se camufla. Se tem um fundo que tem determinadas cores, ele muda de cor para ficar na cor do fundo. Então, ele imita as cores. E o mimetismo também é dado por outros animais. O polvo, algumas lulas, que quando eles tocam no fundo, eles ficam da cor do fundo. Não sabe o que é pedra, não sabe o que é vegetação, é o polvo, é a lula que tomou isso. E também a palavra mimetes é a palavra ligada à mímica. E o que é a mímica? É você declarar no lugar de alguém que está falando. É você imitar o que o outro está falando. Então você veja que esse sentimento que é de ser um imitador, ele é altamente positivo no contexto espiritual. Alguns não gostam, né? Preferem ficar com as suas próprias características. E 1 Coríntios 4,16 diz assim, admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. E aqui quando ele fala admoesto-vos, ele está ali tomando uma posição até de uma ordenança. Eu quero te mandar, olha, você tem que ser meu imitador. Por quê? Porque ele era um referencial. Já imaginou? Cada igreja com uma característica. Aí eu tenho a de João, eu tenho a de Paulo, eu tenho a de Pedro. Amém. Até importa que esses eram apóstolos, possam ter características, mas o que ocorre é que às vezes perde a essência do que é apostólico para ter uma essência pessoal, para ser diferente. Nós não precisamos ser diferentes. Nós temos que ser imitadores. E, obviamente, não só
em características físicas, pessoais, mas também no comportamento, na maneira que as pessoas nos veem lá fora. Que isso é óbvio, né? Nós somos o quê? Nós recebemos poder de Deus, poder dunamis, né? Dinamite, dínamo, para sermos testemunhas de Jesus. Então as pessoas veem como nós reagimos. E a maneira que Paulo reagia era a expectativa que ele tinha a respeito de alguns. E veja que interessante o mundo espiritual. Porque há um momento de Paulo que ele recorre e pede, fala, olha, me manda alguém, Demas, deixou de me seguir para seguir o presente século, deixou de ser um imitador meu. Outro foi, outro não sei o que lá. E aí ele vai falando daqueles que se afastaram dele. E sabe de repente o que Paulo fala? Manda-me Marcos, porque me é muito importante e útil. Quem era Marcos? Marcos era João Marcos, sobrinho de Barnabé. Aquele sobrinho lá que no meio da caminhada na primeira viagem ministerial, né, do envio, ele abriu mão do envio. Mas veja, depois ele se restaurou. Barnabé foi um referencial para ele. Então ele foi um imitador de Barnabé, um apóstolo, e entendeu a condição de amor, de sacrifício, e agora ele é útil para Paulo. Paulo teve um tempo que não queria nem saber de Barnabé, de João Marcos. Agora vamos dizer que Paulo fosse o imitador dele próprio. E Paulo nós sabemos que era um homem rígido, homem severo no começo da sua caminhada. Essa severidade ele usou nesse tempo com João Marcos, que a situação de João Marcos foi tão séria que causou uma divisão entre Barnabé e o apóstolo Paulo, que foram chamados para caminhar juntos. E aí Paulo teve que ir nas próximas viagens com Silas, e Barnabé, a Bíblia não fala, mas a Barnabé acolheu João Marcos para torná-lo um imitador apostólico. E esse amor que faz parte de uma visão apostólica cobriu multidões de erros e de pecados de João Marcos. Agora, vamos dizer que Barnabé não o acolhesse, João Marcos se perdesse. Sabe o que iria se perder? O Evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito. Em consequência, o Evangelho de Mateus, porque o Evangelho de Mateus é baseado no Evangelho de Marcos. Então vejam que grande perda que haveria para o reino de Deus se não houvesse alguém que se posicionasse espiritualmente como foi Barnabé. A quarta marca daquele que vamos dizer assim, como foi Jesus Cristo, que tinha aquele sentimento de se esvaziar, a quarta é que ele não tem medo das lutas e provações. E nós não temos que ter medo das lutas e provações. O apóstolo Paulo, ele deixa isso de forma muito clara. Vamos ler a carta aos Romanos, capítulo 8, 17 e 18. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então vejam o sentimento do apóstolo Paulo. Ele não tinha medo das lutas, das aflições, as provações, e olha que ele passou por muitas. Se houve um apóstolo que sofreu, foi ele. E mesmo sofrendo tudo, ele entendia que aquilo que ele estava sofrendo era efêmero, era pequeno, passageiro, diante da glória de Deus que iria se manifestar. Então ele próprio, numa das suas cartas, ele fala assim, que a nossa leve e momentânea tribulação nos acrescenta eterno peso de glória. Então, a situação da provação, ela é leve e o tempo é rápido. A nossa leve e momentânea. Agora, o que vem de glória? Peso e eterno. Então, não há comparação. E Paulo tinha essa convicção no seu coração, por isso que ele realmente foi alguém mais do que vencedor. Então, Gálatas 4:19, ele diz assim:
meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então ele faz aqui uma analogia, e ele mais uma vez coloca aqui a filiação que ele exerce sobre os que foram discipulados e que foram alcançados por ele, os seus filhos. Então ele aqui fala, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto. Então o que ele está colocando? Ó, já sofri por vocês, estou sofrendo de novo. Então já no começo eu sofri para gerá-los. E agora estou sofrendo de novo para mantê-los nessa geração. Mas não tem problema não. Porque o que importa é ver Cristo ser formado em vocês. Olha que amor, olha que sentimento. Olha que esvaziamento que ele tem. Esse é o cara, meu, ele é o grande Paulo, estudou aos pés de Gamaliel, é um sábio, logo no início ele passava à frente de todos que concorriam com ele, mas tudo isso ele entendeu que era o quê? Era esterco, é o termo que ele usa, era esterco diante da glória que havia de se manifestar na vida dele. E também, quem tem esse sentimento de Cristo não tem medo nem da morte. Então ele próprio, ele tem aqui a sua narrativa a esse respeito, está em Filipenses 1, versículo 20, que diz assim, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então veja a extensão do sentimento de Cristo, ele está agindo idêntico, imitador de Cristo. Diante de situações de morte, ele mantém a sua fidelidade. E aqui ele coloca, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então o que é o viver é Cristo? Eu sou um imitador de Cristo, eu sou como ele, então o meu viver é como de Cristo. Agora, se eu morrer, é lucro. Por quê? Porque a glória dele vai se manifestar. E o que é a glória? Há um momento em que Jesus Cristo ele é glorificado. Então é o momento do monte da transfiguração, que é o monte da transformação. A verdade é a palavra metamorfose. Então ali é manifesto uma glorificação, ele é transformado num ser espiritual que ele é. Então Jesus humanamente tinha suas deficiências e tudo aquilo que a gente sabe que é aquilo que é a condição humana. Naquele momento no monte da transfiguração, ele é transfigurado. Então se manifesta quem ele é glorificado. E é essa a expectativa e a certeza que Paulo tem, que ainda que eu venha a morrer, eu vou passar por esse processo e terei um dia esse corpo glorificado. Então, para mim é lucro. Porque se acabar o meu tempo aqui, eu sei que lá na glória eu tenho algo reservado e tenho certeza. É o melhor que existe, até pelo fato do que ele fez, que foi o de melhor. Então, faça o teu melhor. Seja esse referencial de Cristo. Tenha o sentimento de Cristo como o apóstolo Paulo teve. E, por último, quem tem esse sentimento não teme as obras malignas. Então, 2 Timóteo capítulo 4 fala a respeito disso. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então vejam que Paulo não temia as obras malignas, porque ele sabia que ele seria revestido dessa glória. Não teria medo porque sabia, se existem demônios, existe alguém acima dos demônios, existem anjos poderosos ao nosso lado. Se 1/3 dos demônios acompanharam o inimigo, 2/3 estão do meu lado. Então até uma questão de consciência espiritual
de quem conhece a Deus, conhece o mundo espiritual e, principalmente, tem gratidão. Porque a força do apóstolo Paulo era gratidão. Final da vida dele, o que ele fala? Combati o bom combate, venci a carreira. Estou pronto para ser entregue como libação. E o que é a libação? A libação é a parte mais humilde de um sacrifício. Então, o cordeiro eram tiradas as entranhas, eram queimadas no altar do holocausto, as carnes eram cozidas. E as carnes, os sacerdotes, o sumo sacerdote, poderiam se alimentar dela. Agora, aquilo que era o caldo que ficou, era derramado como libação ao Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele coloca esse sentimento, estou pronto para ser derramado como libação. Olha que conceito maravilhoso. Então, o morrer, completei a carreira, venci o bom combate. Olha, se eu tiver que morrer, glória a Deus, vou me derramar mesmo como libação, a parte mais humilde do sacrifício, porque eu sei que eu completei a carreira. Então, ele nunca envergonhou o nome do Senhor. E é muito importante a gente entender que nós somos referenciais e representantes do Senhor. E como ele, se nós nos esvaziamos da condição de Deus, nós temos que trazer o referencial como o próprio Filho de Deus. Bom, vamos encerrando então. Falamos hoje sobre esse sentimento apostólico, que é muito importante. E você pode me encontrar e me dar um abraço na Renascer Guarulhos, Avenida Salgado Filho, 1412, ou na Renascer Alto de Santana, Avenida Água Fria, 1251, na Renascer Vila Galvão, também em Guarulhos, na Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3193. Deus te abençoe, te espero na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.